Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luz e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje vamos continuar a falar da terceira temporada de Picard, né? Essa temporada que tá boa pra caramba, né? E já estamos no sétimo episódio, intitulado Dominion, e vamos usar os spoilers de sempre aqui pra gente poder refletir um pouco, né, sobre o que a gente viu, né, nesse sétimo episódio aí. O que a gente pode falar em primeiro lugar, né? Depois de muitas conversas lá do Picard, né, com os outros personagens, né, da série, coisa e tal, né, com os personagens da nova geração, né, ele vai chegar à conclusão, né, de que no dia da fronteira, né, o corpo dele que foi roubado, né, lá do Instituto Destro, né, o corpo era a grande arma que foi roubada, né, no caso, né, ele vai ser usado de alguma forma, né, junto com o código genético do Jack Crusher, né, para fazer, vamos dizer assim, uma espécie de clone dele para participar desse dia da fronteira. E de repente, né, o pessoal, os metamorfos, vão fazer alguma coisa, né, com esse corpo, né, no dia da fronteira ali, né. E a ideia é justamente atrair, né, a Shrike, né, e atrair a Vadik para dentro, né, da Titan, né, para justamente conseguir entender o que está acontecendo, né? O Jack Crusher fala que está tendo aquelas visões com o Picard, coisa e tal. O Picard não entende muito bem o que está acontecendo, né? O Jack Crusher, né? Então a ideia é justamente sequestrar a Vadik para poder interrogar a Vadik, né? Ela, vamos dizer assim, vai para a armadilha como se ela fosse de uma forma completamente consciente, né, para essa armadilha, né? Interessante perceber isso, né? E o que vai acontecer? Campos de força vão ser usados, né, para cercar os metamorfos e para confinar a Vadik também. E aí a gente vai ver uma conversa do Picard, né, da Beverly Crusher, né, e da Vadik, que foi uma conversa interessantíssima, tá? Eu acho que esse foi realmente o grande ponto alto do episódio, né, porque a Vadik ela fala que ela foi resultado, né, que ela foi aprisionada, né, pelo pessoal da Federação. Eles conversaram sobre a Guerra do Domínio, né? Conversaram sobre aquele vírus, né, que a Frota Estelar colocou, né, nos metamorfos, né, para poder vencer essa Guerra do Domínio e depois entregar a cura, né? Mas é claro, antes colocando, né, os metamorfos numa posição ali de reféns dessa cura, né, no caso, né? Ou seja, ela deixa bem claro, né, que apesar, né, dos fundadores, né, dos metamorfos terem provocado a Guerra do Domínio, aquela coisa toda, né, que a Frota Estelar, a Federação, os sólidos, né, também são perigosíssimos, né, e que o Domínio só fez essa guerra porque tudo que os sólidos tocam, né, acaba sendo destruído, né, tem uma certa razão, né. E o interessante também é ver como a Vadik ela foi uma espécie de prisioneira no Instituto Destro, né, com outros metamorfos, né, e ela era torturada, né, por uma cientista, né, que ela acabou incorporando a forma, que a ideia era justamente fazer metamorfos, né, que passassem despercebidos, né, que pudessem ficar com a forma sólida por muito tempo e que fossem completamente despercebidos, como se fossem criaturas que você poderia infiltrar como espiões, né, em outros contextos, né? Então o Instituto Destron estava usando realmente os metamorfos para poder fazer uma arma, e ele acabou conseguindo isso, só que essa arma acabou se virando contra a própria Federação, contra a própria Frota Estelar, né, no caso, tá? E inclusive essas experiências, né, provocavam torturas nos metamorfos, né? E a Vadik, no final das contas, é uma metamorfa que acabou assumindo, né, a forma da sua própria torturadora, né? E começou nessa cruzada aí contra a Frota Estelar, contra a Federação, né, no caso, contra os sólidos no final das contas, né? Foi muito interessante a gente perceber, né, que vai chegar uma hora ali, né, que o Picard, né, a Beverly Crusher vão começar a fazer eles chegaram a um dilema moral, né, até que ponto eles vão, né, matar a Vadik ou não vão, entendeu? Que eles perceberam que a Vadik ali era uma ameaça para as pessoas que estavam dentro daquela nave, uma coisa que depois vai acabar se confirmando, né? E eles começaram a falar assim, realmente a gente está num dilema moral muito grande, porque a gente vai ter que matar a Vadik, vai ter que passar fogo nela mesmo, impiedosamente, coisa e tal, né? E eles chegaram a passar fogo na Vadik, só que o problema é que a Vadik conseguiu fugir, por quê?
Porque aí entra um outro fator muito importante, né, desse episódio, né, que foi justamente, né, aquele androide, o Data, né, que foi também resgatado lá do Instituto Dextron, né, só que o Data ele tá com várias personalidades, não tá só com a personalidade do Data, tá com a personalidade do Lore também, tá? Tá com a personalidade do Before, né, no caso, tá? Que a gente viu lá em Nemesis, né? Mas acaba prevalecendo as personalidades do Data e do Lore, né? E aí é muito interessante a gente perceber isso, né? Que os dois ficam ali brigando, né? Pelo domínio do corpo, e vai chegar uma hora que o Lore vai começar a dominar a coisa, e o Lore, o que ele vai fazer? Vai começar a disseminar o caos. Aqueles metamorfos que estavam todos presos lá no campo de força, que tinham caído, né, na armadilha, né, ou se deixaram cair na armadilha, né, a impressão que dá, depois que a gente termina de ver o episódio e pensa um pouco, talvez os metamorfos eles mais se deixaram cair na armadilha do que cair na armadilha, cair na armadilha inocentemente, propriamente, né, a impressão que deu foi essa, tá? Mas o lore realmente foi um fator ali, né, de caos, né, que foi estabelecido, que libertou os metamorfos, que libertou a Vadik, né, que provocou um caos generalizado, o que acabou levando que os metamorfos a tomarem a Titan, né? Então o episódio termina com a Vadik sentando na cadeira de capitão da Titan, né? E a Vadik querendo o Jack Crusher, né? E falando para toda a nave, né? O que o Jack Crusher era, né? O que são aquelas visões, né? O Jack Crusher aqui já está começando a se comunicar telepaticamente com uma das filhas, né, como é que fala? Do LaForge, né, no caso, né, a Tenente LaForge, que está realmente na nave, né, desde o início da temporada, né, eles começam a se comunicar telepaticamente, né, e o episódio termina com a Vadik, né, justamente ali dizendo, né, eu vou dizer, né, o que é, né, por que o Jack Crusher é tão importante, o que você é no final das contas, o episódio, né, pimba, terminou assim, né. Então, quer dizer, ficou aquela expectativa, né, para a próxima semana do que vai ser o Jack Crusher aí no caso, tá? E é interessante a gente perceber, né, que essa série está tendo um grande desdobramento, tá tendo grandes desdobramentos, né? A gente está vendo a Titan agora sob o comando dos metamorfos, né? Mas por um outro lado, né, o Hiker desapareceu, né, no caso, tá? Ele está preso lá, provavelmente ele está preso na Shrike em algum lugar, de repente, tá? E também o Worf, né, e a Rafaela, né, porque agora é Rafaela, né, agora não falo mais Raf, né, Raf realmente é desmoralizante demais, né, Rafaela é melhor, né. O Worf e a Rafaela, eles estavam fora da nave, tá, justamente tentando procurar sinais, né, do Hiker, como, vamos dizer assim, como, no caso, o Hiker, em se encontrar o Hiker no caso, né. Então, quer dizer, o Orf e a Rafaela fora, entendeu, da Titan, né, de repente eles vão ser um fator aí para fazer o resgate da Titan, para poder retomar, para o Picard, né, e retomar a Titan e de repente ele fazer uma aliança com o Riker, né, no caso, com relação a isso, né. Então é um episódio que está bem interessante, está tendo, vamos dizer assim, teve histórias, vamos dizer assim, teve histórias bem interessantes, a coisa do lore, né, e da Vadik, né, essa questão da Vadik ter sido torturada, né, e eles, de repente, a frota estelar não ser tão boazinha assim, né, no caso, né, você tem aquela distopia da frota estelar, né, você justificar que o Picard e a Beverly Crusher abriram fogo contra a Vadik ali impiedosamente, que eles estavam realmente num dilema moral, uma coisa que é muito mais adequada ao contexto, né, da série TNG mesmo, que a gente viu na década de 80, né, que os personagens do TNG da década de 80, se tivessem que matar alguém, eles realmente discutiriam, né, esse dilema moral. Foi interessante a gente perceber isso, tá? A questão do lore e do Data, né, porque o Data, no final das contas, consegue, vamos dizer assim, comandar o lore, ele consegue controlar o corpo, né, depois do George LaForge ficar ali implorando, né, para o Data tomar o controle, enquanto o Lore estava tomando o controle de toda a situação, né, e que o Data brigou bastante com o Lore ali dentro do seu conflito interno ali, dentro daquele corpo daquele androide, né, para realmente tomar o comando. E vamos ver agora quanto tempo o Data vai ficar comandando o corpo e até quanto tempo o Lore também vai demorar para voltar, porque com certeza o Lore deve voltar, né?
a dominar o corpo ali no caso, né? Do androide lá no caso, tá? Então, gente, agora já estamos no 7º episódio, né? Já passamos da metade, faltam 3 episódios. Eu acho que agora não tem mais como estragar essa série. Espero eu, tá? Espero eu que a gente não tenha mais nenhuma chance, entendeu? Do Kurtzman destruir alguma coisa por aí, entendeu? E o Terry matá-las lá, segurar as rédeas da parada, entendeu? Até o final com bastante força, né? E fazer uma terceira temporada do Picard muito boa, entendeu? Pra gente, tá? Pra nós, os fãs raiz mesmo, porque essa é uma série para os fãs raiz, tá? Não é uma série para os fãs novos, tá? É muito interessante a gente perceber isso, tá? E a coisa tá ficando muito boa, consegue superar Prodigy, consegue superar Strange New World, consegue superar Lower Decks, consegue superar tudo isso que era Kurtzman fez, que a gente considera relativamente bom, né? E fica aqui a questão, né? A coisa está fazendo tanto sucesso que a gente se pergunta agora qual vai ser o próximo passo do Terry Matalas aí nessa história. O que ele vai fazer depois dessa temporada do Picard, né? Porque como ele vai ser a terceira e última, né? Qual desdobramento vai ter disso? Se vai pintar um spin-off, se vai se focar mais alguma coisa de repente no Hiker, na figura do Hiker, coisa e tal, não sei. É uma coisa que a gente está se perguntando aí, né? A gente quer ver o Terry Matalas trabalhando mais, né? Depois que a terceira temporada de Picard terminar. Mas é isso, gente. Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos, tá? E no futuro a gente vai conversar mais, né? Sobre essa terceira temporada do Picard aí, que tá dando bastante pano pra manga, tá certo? Um abração, fui e até a próxima.